Alô, Demir, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estou trazendo hoje mais um episódio de dicas de escrita para vocês e novamente aí com a Camila Fogazzi, uma membra do grupo de escrita dos Escriativos. Vocês pedem já alguns episódios atrás que tragam dicas de escrita, dicas de mestragem, então estamos aqui falando sobre o word building e obviamente trazendo algumas dicas a mais de escrita para que você possa escrever as suas campanhas e escrever as suas histórias. E hoje eu trago a pergunta para vocês: quem é você? Você é um word builder arquiteto? Você é um word builder jardineiro? É hoje que nós vamos descobrir quais são os tipos de formação, quais são os tipos de criação e com isso ajudar você a se identificar e trazendo alguns percalços que você pode estar encontrando nesses caminhos. Beleza, Camila? Como você está? E aí, Rafa, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre quem é você no rolê narrativo. Quem é você no rolê narrativo? É exatamente isso. Então, como vocês já viram aí no título, existe basicamente dois tipos de world builders diferentes. Você pode ser mais no estilo arquiteto ou mais no estilo jardineiro. Tá? E quando a gente fala na questão de ser um world builder mais para arquiteto, é aquela pessoa que ela gosta de planejar com bastante antecedência toda a sua criação, todo o seu mundo, completando todos os espaços vazios e colocando apenas algo a mais de acordo com a necessidade da história, mas normalmente ele se prepara com muita antecedência para que quando for começar a escrever já está com todos os passo a passo já de toda a sua criação já arquitetado. Esse conceito de jardineiro e arquiteto é muito interessante, né? Esse exemplo foi dado aí pelo Martin há um tempo. A gente já tinha estudado esses conceitos de outra forma, com outros nomes, mas Martin trouxe aí esse conceito, ficou bem conhecido, né, depois dele. Jardineiro e arquiteto, né? O arquiteto, como o Rafa disse. E o jardineiro, eu vejo eu já vi muita gente publicando sobre, muita gente falando sobre, e muita gente falando errado sobre, porque muitos falam assim, o arquiteto, né, como o Rafa explicou, é aquele que planeja com antecedência, e o jardineiro é aquele que não planeja. Não, é isso, por favor, isso dá dor de barriga só de ouvir. O jardineiro não é aquele que não planeja, tá bom? Na narrativa a gente planeja tudo, tá? O que a gente não planeja é chamado de improviso, é outra arte. Aqui a gente planeja, só que existem vários tipos de planejamento, vários levels de planejamento, vários níveis diferentes, né? Então, assim, em contraste com o arquiteto, né, que é igual o Rafa falou, o jardineiro, ele é aquele que deixa as coisas crescerem e vai podando com a sua tesoura, com o seu tesourão, vai podando ali as arestas, os galinhos, aqui, tirando aquilo que precisa. Então, ele deixa fluir, ele deixa o jardim florescer e vai tirando o excesso, aquilo que precisa. Então, tem que pensar muito nesse conceito, né, de jardineiro. Não é aquele que não planeja, por favor, não faça isso, planeje suas histórias. Mas o jardineiro é aquele que não tem um nível de arquitetagem tão grande, um nível de planejamento tão profundo, ou um nível de engessamento das coisas, como, por exemplo, o arquiteto tem. Tá? O planejamento dele é um pouco diferente, ele deixa as coisas fluírem e muda ali de acordo com o tempo, de acordo com a necessidade ao longo do processo de criação. Então, a diferença entre jardineiro e arquiteto é basicamente essa: não é o que não planeja. Exatamente, tanto que a gente fala sempre que tem o arquiteto, tem o jardineiro e tem o misto. A gente não gosta, particularmente eu e a Camila, a gente não gosta dessa definição de misto, porque todo mundo é um ou outro em certos níveis. No caso, normalmente, quando eu escrevo histórias, eu sou mais do tipo arquiteto, mas eu deixo a história fluindo em alguns pontos. Então, vamos dizer assim que numa média eu sou 70-30. Então, o misto nada mais é do que a realidade da pessoa. E se conhecer também, né? Eu mesmo, quando eu conheci, assim, me deparei com esse conceito, eu ficava tentando me rotular, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu ficava assim, não, eu sou completamente jardineira, porque eu não planejo isso, não planejo aquilo, e quando chega na hora de escrever, eu escrevo a cena assim, assim, assada. Só que eu ficava bugada, porque eu não consigo escrever uma história sem antes fazer um roteiro. Eu ficava assim, ai, como assim? Que jardineiro é esse que roteiriza? Né? Então, como que isso funciona? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse meu processo de criação, né? Como que eu faço esse roteiro e como que se encaixa. Mas é importante a gente conhecer até mesmo os conceitos para a gente saber, para a gente aprender a lidar com a gente mesmo, né? Saber como que funciona o nosso processo de criação, nosso processo de escrita, de narrativa.
até mesmo para se conhecer. Então, é muito importante a gente conhecer mesmo esses conceitos, estudar, saber o que é de verdade, né? E como a gente sempre fala, e olhar com o olhar de chefe aí, né? Que é saber por que, que uma coisa funciona de um jeito, por que, que funciona de outro, qual a melhor forma para mim. E o mais importante também, Rafa, é que a gente não é um ou outro o tempo todo também, né? Tem hora que a gente vai variar, por exemplo, tem histórias onde eu sou extremamente arquiteta, e tem histórias onde eu sou mais jardineiro, né? E falando assim de world building, né, que é o que a gente estava querendo trazer o conceito de jardineiro e arquiteto dentro do world building, aí que a gente varia mesmo, porque apesar de escrever quase todas as minhas histórias, né, num universo único, tem histórias onde eu sou focada no world building, eu faço uma diferenciação, né, de arquiteto e jardineiro dentro do world building, que é assim, aqui, quando eu construo um world building, primeiro, ele é minha base e eu uso todas as outras coisas como auxílio, né? As outras coisas que eu falo os outros dois pilares de uma história, né? São três pilares, a gente sempre fala dos três pilares, que é o world building, a plot, que é a história em si, e os personagens, né? Então, assim, quando eu crio o world building primeiro, né? Eu crio ele, ingesto ele, falo, ó, isso aqui, tudo que eu for criar aqui, tudo de personagem e de plot vai ser para auxiliar o meu world building. O world building é o ponto principal, é a minha coluna. Então ali acho que eu sou mais arquiteto nesse aspecto, porque eu tô criando o world building, tô encaixando as outras coisas aqui. E tem um lado mais jardineiro também nesse aspecto, que é quando você faz o contrário, né? Eu, por exemplo, na maioria das minhas histórias, eu penso numa plot e utilizo todos os aspectos do world building, né, para encaixar dentro dessa plot. Então, aí, nesse caso, eu sou um pouco mais jardineiro. Mas isso vai mudar de história para história. Talvez vai mudar até mesmo de partes de uma história, né? Dentro de uma parte de uma história você vai agir de uma forma, outra parte da mesma história você vai agir de outra forma. Então, é bom a gente saber que tem essas diferenças aí, tem esses momentos, que a gente não precisa de se rotular, né? Intitular, olha, eu sou arquiteto e pronto, eu tenho que ser só arquiteto agora, eu tenho que só planejar muito, 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 muito. Não, a gente vai variar, a gente é ser humano e a gente é muito volátil. O importante, a gente, né, mais pra frente vai falar um pouco sobre a questão das dicas, é você entender qual é a sua necessidade para a história naquele momento. Se a sua necessidade é ter alguma coisa mais bem construída, mais arquitetada, para que você tenha mais segurança para aquilo que você está fazendo, show, mete bronca. Ah, não, eu acho que pode ser alguma coisa um pouco mais pro suave, pro leve, porque a minha história é muito mais um ambiente natural, normal, uma praia, porque é um romance que eu fiz num conto que eu queria fazer de um casal e tal. Beleza. Então você pode modular o seu world building dependendo da necessidade da sua história. E é por isso que a gente veio trazer, principalmente esse tópico agora, para você já ir entendendo, qual é a sua necessidade. Primeiramente, entender o seu perfil, para saber, no meu caso, eu sou mais arquiteto, a Camila é um pouco mais para jardineira, mas existem momentos que você precisa se deixar trabalhar mais aquele lado. Eu sou 70-30, só que às vezes aquele 30 é o mais importante para aquela história, então talvez seja importante você trabalhar um pouquinho. A gente busca pessoas 50-50? Não, não estamos falando para você falar assim, não, vou deixar de ser arquiteto para forçar a ser jardineiro ou vice-versa. Não, estamos dizendo que algumas histórias necessitam de mais trabalho de um lado ou de outro, e por isso a gente vai trazer algumas vantagens e desvantagens de ter um enfoque maior em ser arquiteto ou ser jardineiro, porque daí você já consegue se preparar. Puxa, então quer dizer que como eu percebi que eu sou mais arquiteto, eu gosto mais de me programar antes. Quais são as vantagens de fazer isso? Algumas. As desvantagens, outras. Aí você vai se preparando na hora da sua necessidade do seu projeto. Então, deixa eu começar um pouquinho falando sobre algumas vantagens e desvantagens de ser jardineiro. E aí, Camila, o que você vê como um dos principais pontos de vantagens de ser uma jardineira no world building? Então, eu acho que a jardineira como um todo, né, tanto no world building quanto na escrita em si, tem uma vantagem muito legal que é, talvez assim, para mim seja a principal para mim, né, Camila, por causa do meu processo de criação, que é exatamente isso, não limitar o processo de criação, né? Porque às vezes surgem coisas no meio do caminho e principalmente quem tem a mente muito acelerada, quem é muito criativo, consegue pensar em muitas coisas diferentes, assim,
tende a ser mais jardineiro por causa disso, porque ao longo do processo vai surgindo coisas novas, a mente vai pensando em conexões novas, em ligações novas, e isso para mim é muito legal, porque eu faço muito isso. O Rafa sabe, né? Eu crio uma história, de repente eu crio outra história, de repente eu já crio elementos que conectam as duas histórias, de repente eu já crio um elemento que conecta um outro elemento, e quando eu vejo está tudo dentro do mesmo universo. Então, assim, por ter essa mente muito acelerada, muito fértil, né? Eu acho que uma das vantagens de ser jardineiro é você não se limitar, porque já está tudo engessado, planejado e pronto, você não pode mexer. Então, como você tem essa liberdade de pensar, olha, se eu pensar numa coisa nova, talvez eu possa mudar, não tem problema mudar. Então, por ter essa mentalidade de eu posso mudar se precisar, a gente acaba tendo a criatividade um pouco mais solta, né? Menos limitada. Então, eu acho que isso é uma das vantagens, né, de ser jardineiro, é você ter essa mentalidade de que eu posso mudar. E por isso a sua mente continua trabalhando, ela não para, né? E, só que, assim, eu já estou adiantando uma desvantagem, né? Que isso pode gerar uma desvantagem também, que é fazer você se perder, né, na história com muito mais facilidade, pode causar mais buracos, né, dentro dessas histórias. Você pode errar a mão, porque a gente que tem que aprender que o jardineiro trabalha com tesourão, sabe, com a tesoura de poda. Então, o principal do jardineiro é saber a hora de cortar, sabe, a hora de podar mesmo a sua história, suas criações, a sua criatividade, né, como um todo. Então, acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem, né? Eu já atropelei ali as coisas, já falei as duas coisas. Mas eu acho que é isso, é você conseguir deixar sua mente fluir, deixar sua criatividade fluir, mas você tem que ficar atento, obviamente, você tem que saber ali o seu limite, para você não errar a mão nessa criatividade ou nessas doses de mudança aí, e deixar com que as coisas, né, os galhos passem aí dos muros, dos limites, né, que você tem. Para você que é jardineiro e você já tá sentindo aí no seu coração que você é muito isso, você quando vai criando, vai deixando e cria, 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 e vai deixando e vai crescendo, vai tudo mais. A dica master para alguém que trabalha com word building é o seguinte: se você sentiu que você é assim, faz o seguinte, você começa a escrever loucamente todas as ideias que você quer, porque você quer que o negócio cresça, e vai subir aquele outro. Se você percebeu que você já tem muitos elementos que fogem da linha principal, faz o seguinte, faça um imenso círculo nisso e escreva uma história só com aquele elemento novo, porque você já começou a criar tanto que depois você vai fazendo, como a Camila colocou, essas continuidades. Todo mundo gosta, eu sou amante de leitura, eu gosto de trilogias, eu gosto de antologias, eu gosto de série de livros. Perfeito. Então, se você começou a escrever muito e criou muitos galhos, faz que nem a minha vozinha faz. Corta um galinho, transforma numa muda para virar uma nova planta nova, uma história nova. Esse é o ponto. Tanto que entra numa outra vantagem que a gente estava colocando aqui, que é como o jardineiro ele vive o momento, ele vai e rega a planta, e tira a florzinha, e corta a mudinha, e faz aquele outro. Por exemplo, a minha tia-avó, que conversa com as plantas, dá nome para as orquídeas e tudo mais. É uma vantagem maravilhosa, porque você cria essa imersão emocional sua quando está escrevendo, e como você faz isso bem, isso transpassa para o leitor e ele sente as emoções da mesma forma. Por quê? Como um arquiteto ele é mais rígido nesse ponto, ele tem essa dificuldade. Já o jardineiro que ele se prepara o mínimo, o jardineiro precisa fazer consertar um jardim X. Ele vai levar as ferramentas que ele precisa, vai levar os adubos, os insumos que ele precisa, só que chegando lá, ele vai viver o momento. O arquiteto não pode simplesmente ver uma ponte caindo e falar assim, não, deixa eu viver o momento. Dá ruim. Então, se você tem essa vontade, se você se sente mais à vontade em viver o momento, o jardineiro realmente é o seu perfil, porque isso é uma vantagem maravilhosa quanto você por deixar viver isso. Mas, novamente, aproveitando aí a Camila que ela pulou a etapa de desvantagem, já vou falar da desvantagem que é esse momento de aproveitar o momento. Quando você aproveita o momento, você não percebe os detalhes passando. Sabe quando você está viajando e você está curtindo bastante o caminho para ir para a praia, só que você esqueceu que você não colocou gelo
na geladeirinha para as bebidas, você esqueceu de que daqui a pouco o combustível vai acabar, porque você está tanto focado em viver o momento que você esquece e torna esses buracos na sua história. Uma chance de criar um buraco. E quando chega lá na frente, você precisa resolver esse problema. E como você resolve problemas inesperados sem qualquer tipo de planejamento? Deus Ex Machina, que é aquela resolução que a pessoa tira de não sei lá onde, porque viu o problema que foi crescendo, 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 precisa resolver, só tem mais algumas páginas para terminar essa história, aí tira uma espada mágica, um poder divino, o poder da amizade, um anel mágico. O Deus Ex Machina é basicamente, assim, dando um conceito bem meu, assim, é um cocô. Porque literalmente você tira da bunda, sabe? Tipo, preciso resolver esse conflito, vou tirar da bunda aqui uma forma de resolver. Então, Deus Ex Machina nada mais é do que um cocôzinho fresco, bem quentinho. Então, essa questão do. Eu acho que é uma das vantagens bem legal de ser jardineiro, tanto na escrita quanto na criação de world building, né, que é o que a gente está focando. É exatamente você conseguir ter esses momentos, você ter essa emoções diferentes na hora da criação, né? Então, assim, se estamos falando de escrever, é bom eu me deixar levar, eu como escritora, me deixar levar pela emoção da cena que eu estou escrevendo, porque eu vou escrever uma cena com uma emoção coerente com aquilo que eu estou precisando fazer. Isso é muito legal. Como criação de world building também. Às vezes eu preciso, naquele momento, criar algo que eu ainda não criei, talvez uma cultura, algum aspecto da cultura, algum aspecto da política, algum aspecto físico ali, né, do cenário, talvez um clima, por exemplo, e eu posso me deixar, né, ser envolvida, ser moldada pelo momento da história que eu estou planejando ou criando ali, né? Então, por exemplo, eu estou no momento da história e eu preciso de criar ali um clima, por exemplo, e eu posso me deixar ser envolvida. Então, eu vou criar um clima, de repente, muito mais coerente com aquele período da história que eu estou narrando ou escrevendo, né, construindo, do que se eu tivesse criado lá atrás, quando eu comecei a planejar com uma mente única, onde eu estava com uma única emoção criando do início ao fim. Então, isso é uma vantagem muito boa, né? Você conseguir usar emoções diferentes, até porque uma história empolgante, né? A gente até vai deixar aqui um convite para vocês ouvirem os episódios do podcast dos Criativos. Lá a gente fez uma série de 3, né? De 3 episódios, onde a gente fala sobre como deixar a sua história mais empolgante usando personagem, usando world building e usando a plot. Então a gente fala sobre isso, né? E uma das coisas que a gente fala é exatamente a gente causar essas montanhas russas, essa montanha russa de emoções. Então fica, né, um convite para vocês depois ouvirem lá. Mas quando você é jardineiro e você planeja as coisas em momentos diferentes, ao longo daquilo que você precisa, você tem essa vantagem de sentir emoções diferentes. E assim você fica mais fácil de você causar emoções diferentes. Então, isso é uma vantagem muito legal. E o Rafa mesmo já falou, já deixou bem claro, que a desvantagem é exatamente você errar a mão, né? Errar a dose aí, trazer emoções que são diferentes, mas são incoerentes, que isso também é perigoso, muito perigoso, né? Você tá com uma vibe ali, criando uma coisa em outra vibe, e você simplesmente confundir ali as emoções e criar coisas que são incoerentes. Então, isso é um risco muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado também. Ser jardineiro não é, como eu disse, né? Não é simplesmente você não planejar. É você ir olhando aquilo que se adapta melhor, né, ao longo do caminho. E não pense você que acha que é um world builder arquiteto, também tem muita chance de perder a mão, só que por um outro motivo, que é o pensar demais, extrapolando as ideias e não se precaver anteriormente. Então, não ache que ser um arquiteto vai ter um boi aí para você resolver. Não, vai ter uns probleminhas também. Mas, primeiramente, vamos falar quais seriam, então, as vantagens de você ser um arquiteto. Uma das coisas bem interessantes disso é que toda vez que você vai escrever um livro, ou revisar um projeto, alguma coisa, a revisão é muito importante, tá? Por quê?
Quando você escreve, você está no momento de escrever. A gente brinca que nós temos três grandes momentos da escrita: o momento do preparo, o momento da escrita e o momento da revisão. São três grandes momentos. No momento de preparo, você se prepara. No momento de escrita, você escreve. E no momento de revisão, você revisa. Ficar intercalando essas etapas durante o seu momento de criação, você já está pensando na sua história já escrevendo. Tem uns certos problemas ao fazer isso. Você já está revisando enquanto você escreve. Existem algumas vantagens e desvantagens quanto a isso, mas saber regrar esses três grandes momentos é importante. E uma das vantagens do arquiteto é que quando ele vai para a fase da revisão depois que ele escreveu, ele tem a capacidade de encurtar um pouco esse espaço. Por quê? Como ele já se programou visando a revisão, já tentando já parar as arestas antes de escrever, quando ele for revisar, ele já diminui a quantidade de possíveis erros. O arquiteto, ele por não viver o momento como o jardineiro faz, ele tem essa vantagem de evitar alguns extrapolamentos incoerentes que a Camila comentou aqui com a gente sobre a questão das desvantagens do arquiteto. Por quê? Porque como ele já está focado naquele ponto, ele evita que as coisas meio que saiam da mão, que seria um dos momentos importantes. E por consequência diminui incoerências, diminui Deus Ex Machina. Por quê? Porque ele tem já esse preparo. Não quer dizer que você, arquiteto, vai estar livre de incoerências e livre de Deus Ex Machina. Só que diminui o fato de você já ter um preparo antes. Mas fica um adendo aqui. Você, jardineiro, uma das vantagens é viver o momento. Se você viver demais, você cai no buraco. Arquiteto, a vantagem é que por ser mais organizado, você evita isso. Mas se você não viver o momento, também existe. Então, por isso que entra naquele ponto que a gente disse lá no começo. O equilíbrio do momento é importante você saber quanto é um, quanto é outro. Certíssimo, é isso mesmo, Rafa. E eu acho que uma das vantagens mais legais, assim, de ser arquiteto é você exatamente saber, assim, para onde toda a sua história vai, entendeu? É você ter tudo planejado e saber para onde você tem que ir, sabe? As frases dos mineiros, sabe? Não que eu vim, pão que eu vou, quem que eu sou. É você saber tudo, porque você pode usar isso como uma arma muito poderosa para você brincar com seu espectador, com seu público, né? Porque se eu sei aonde vai, se eu já planejei todos os aspectos do meu world building, eu sei o que eu posso usar, o que eu não posso usar. Então, por exemplo, se eu estou planejando um universo, um mundo, uma cultura, um bairro que seja um grupo de pessoas ali, né? Uma sociedade muito pequitinha. E eu sei, já planejei todos os aspectos disso, dessa determinada criação, eu consigo usar isso ao meu favor. Então eu vou construir a minha plot já sabendo disso, já tendo isso em mente. Se eu vou construir o meu conflito, eu vou criar o meu conflito, eu vou resolver o meu conflito, já sabendo quais são os aspectos importantes daquele povo, daquele universo, daquele lugar. Então, isso eu vou usar isso como vantagem. Para quê? Para quebrar a perna dele, né? Voltando lá no episódio que eu comentei que a gente fez lá, que a gente gravou sobre como deixar sua história empolgante, eu vou usar isso para poder criar minha plot, para deixar minha plot mais empolgante. Eu vou usar isso para poder deixar o meu conflito mais importante, o meu conflito mais difícil de ser resolvido. Então, tudo que eu criar já vai ser planejado, já vai ser arquitetado para funcionar de uma forma assim, assim ou assado, entendeu? Então, isso é muito importante. Isso acho que é a maior vantagem de você ser um arquiteto, de você planejar tudo. Não que o jardineiro não consiga fazer isso, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que às vezes o jardineiro não faz, né? Ou fazem em uma escala menor. Mas eu tô falando que isso é um ponto muito positivo, que é você planejar tudo, ter tudo pronto para você saber usar aquilo, né? Você usar com muita maestria, usar na hora certa, criar os conflitos certos. Então é muito bom quando você consegue planejar. Exatamente. Aí, dependendo do nível de planejamento que você dá, se você começa a planejar demais, essa é uma das desvantagens do perfil do arquiteto. Por quê? Se você cria e fecha muito os seus conflitos, a sua história, o seu mundo de maneira muito quadrada, você, ao invés de estar criando um corredor para o seu personagem percorrer, você cria uma linha, uma ponte muito fina, não deixando com que ele tenha possibilidades de virar para lá ou para cá.
Então, cuidado com o nível de planejamento, por quê? Planejamento é importante, sim, sempre é muito importante. A gente falando, sendo arquiteto, sendo jardineiro, planejar é importante. Porém, se você ultrapassa o nível de planejamento e vira algo obsessivo, não, porque você já está planejando antes do final, já está colocando a vírgula da fala que ele vai dizer para o rei X. Cara, se você nem chegou nesse ponto da história, não precisa chegar a esse nível de detalhamento nesse começo. Talvez, quando estiver produzindo o capítulo, como a gente falou, existem momentos e momentos para cada parte. Então, ao invés de criar uma linha muito tênue do seu comportamento do seu personagem, crie, mas deixe espaço para o personagem viver. Porque senão você vai estar criando isso. Porque o que acontece? Isso é um dos pontos que você planeja demais e não deixa com que a pessoa viva. E um outro ponto interessante das galera que pode criar algum certo bloqueio criativo ou uma execução um pouco falha, caso você seja um arquiteto, seria o apego a ideias anteriores. Eu planejei que o meu final, o rei vai ser degolado pelo protagonista. Aí você vai desenvolvendo seu personagem e no final ele é um personagem super legal que nunca faria isso, mas você decide degolar o rei mesmo porque sim. Lembra que eu falei que normalmente o arquiteto evita o Deus Ex Machina? Porém, se você é muito adepto a vou fazer o que eu planejei, você cria Deus Ex Machina por quê? Ah, eu queria que acontecesse tal coisa. E aconteceu, beleza. Com que motivo? Qual a justificativa? Porque você queria uma cena de degolar? Colocasse ela antes, então, em algum momento, quando o personagem ele era assim, assim, assado. Vai ser agora. Você desenvolveu o teu personagem e ele agora é legal? A não ser que você crie uma puta justificativa, não faz sentido ele degolar. Então, cuidado com esse apego a ideias anteriores. Não planeje muito. É interessante, né, a gente pensar nisso que, como eu falei, que ser arquiteto, ser jardineiro, né, acaba não limitando a nossa criatividade, deixando-a solta. Se a gente for um arquiteto, né, engessar demais a nossa história, né, ao invés de planejar, a gente engessar, não a história, né, eu digo tudo, né, a criação. A gente engessa a nossa criatividade também, né? Então, a gente cria ali uma forma, uma fórmula, e não pode sair dela. Só que chega um momento eu posso me deparar com um problema, alguma questão de alguma plot, alguma questão de alguma mudança que eu preciso fazer, e eu não tenho uma saída, porque eu não consigo me desapegar da ideia inicial, como o Rafa disse, ou eu não consigo me desapegar do planejamento inicial. Então, isso pode minar um pouquinho a nossa criatividade, né? Barrar ela um pouquinho, engessar um pouquinho ali as nossas criações. Então, tem que tomar muito cuidado também, porque isso pode nos colocar numa situação complicada. E uma coisa que já aconteceu muito comigo também, assim, o, é a gente ficar muito preso à necessidade de um planejamento muito minucioso, sabe? Eu já falei que eu escrevo roteiro das minhas histórias, e enquanto o roteiro não está pronto, eu não consigo escrever. Eu não consigo escrever. Quando eu tenho um roteiro, depois eu vou explicar para vocês direitinho como que é meu processo de criação, mas quando eu tenho o meu roteiro ali pronto, eu consigo sentar e escrever, sei lá, trocentas mil palavras por dia. O Rafa sabe que eu consigo fazer isso. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de jorrar com as palavras em cima do papel, de escrever mesmo uma história, de começar uma história e terminar ela com uma sentada ali na frente do computador. Mas se eu tenho o planejamento dela completo, se eu tenho ela roteirizada. Se eu não tenho, eu não consigo escrever uma página. Nada que eu faça funciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque quando a gente se apega demais a esse planejamento, a gente fica preso e não consegue fazer nada sem ele. Né? Então, isso pode ser uma desvantagem muito ruim, que pode me causar certos bloqueios. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo uma vantagem, né, do arquiteto, que é aquele que planeja, por planejar, né, por você saber ali quais são os pontos de onde você tem que partir, onde você tem que passar e aonde você tem que chegar, você reduz muito a sua. Você reduz muito a incorrência, né, de bloqueios criativos. Porque você já planejou, você já tem tudo pronto, entendeu? A não ser que seu bloqueio seja igual o meu, que venha no planejamento. Eu não consigo planejar.
Aí é difícil. Mas realmente é uma vantagem de ser arquiteto é você diminuir ali, minar mesmo as chances de você ter bloqueios criativos, porque ele te dá exatamente os pontos para onde você precisa, por onde você precisa passar, né? Então isso é muito importante. E até pegando aqui uma vantagem do arquiteto, sobre a que a gente falou que o jardineiro tem bastante, que é o viver o momento, já teve várias vezes que quando eu começo a escrever uma história, e no final a galera ela lê o meu primeiro rascunho, fala assim, Rafa, a sua história tá boa, o seu conflito tá legal, eu consigo ver claramente o seu cenário, mas eu sinto que o seu personagem tá faltando um pouco de carisma, sabe? Eu não senti dó da vítima, não senti raiva do algoz, parece que... Por quê? Porque eu queria tanto que eles vivessem, que o leitor vivesse o ambiente que eu tô, que quem tá conduzindo o cocheiro da história, que é o personagem, ficou realmente só o cocheiro. É aquele cara do Uber que senta e leva você pro caminho, não bate papo com você, aí você pensa, tá, pô, o cara não falou comigo porque ele é antipático, porque ele é mudo, porque ele, né? Então, pode acontecer também se você foca tanto em deixar o seu cenário maravilhoso e não esquece desses elementos emocionais, não apenas perceptivos, mas emocionais também, você pode cair numa história muito legal, porém com os personagens tão rasos que a pessoa fala: Ah, eu lembro da história do Rafa, era. Nossa, ele tinha aquela coisa lá do bueiro, da luz do luar, sei lá o que, sei lá o que. Não, mas e os personagens? Ah, eu lembro que eram uns dois irmãos lá que, sei lá, acho que eles eram detetive, um negócio. Mas que isso? Só isso que eu consigo lembrar, porque o cenário era lindo, porém a história eu caguei por causa da falta de emoção e o vínculo emotivo com o personagem. Sim, tanto um quanto o outro, a gente está colocando aqui uns perfis muito gerais, né? Obviamente que existem pessoas que, a Camila, ela é mais jardineira, porém, na preparação, precisa ser mais arquiteta nesse ponto. No meu caso, eu sou muito mais arquiteto no prévio e durante eu sou muito mais jardineiro, porque eu tenho tão claro na minha cabeça quais são todos os elementos do meu world building que eu consigo adentrar nele da maneira que eu quiser. A Camila que ela tende a ser um pouco mais específica, eu vou criar uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa lá, quando a história tá rolando, ela é super jardineira e vai, como ela falou, às vezes ela consegue escrever 25 mil palavras numa sentada. Eu sei, eu já li um texto dela que falou assim: gente, vou mandar um texto para vocês lerem para amanhã. Pode ser? Pode. Aí quando você vai ver lá, 25 mil palavras para ler. 3 horas e 40 de análise. Mas é só um desabafo aí meu. Então, depende muito do momento. Ela, fato de ser uma jardineira na sua história, ela consegue ir desenrolando, mas quando bate num ponto de world building, ela para, trava, tem que planejar os elementos mínimos novamente para continuar indo. Então, são momentos e momentos. Tanto que você pode ser um jardineiro que não tem bloqueio criativo. Por quê? Porque na parte de planejar, você planejou bonitinho, na hora da jardinagem vai embora. Ou você pode ser um jardineiro que trava. Por quê? Porque criou tanto que se perdeu no meio. São infinitos perfis. Estamos falando mais num arquétipo estereotipado. Mais ou menos assim ou mais ou menos assado. Como a gente disse, nós somos mistos, encontrando vários pontos. Acho que a gente tem que tomar cuidado em todos os aspectos, né? Pra gente não planejar demais e esquecer daquela coisa da emoção mesmo que a gente precisa imputar nas nossas histórias, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, sobre... vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre como que é o meu processo, né? Como que eu sou na criação de world building, se eu sou mais jardineira, se eu sou mais arquiteta. Vou falar um pouquinho de como que eu funciono. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar também como que é a minha... Eu vou dar umas dicas, né, de como que eu faço e talvez possa ajudar aí alguém, né, que se sinta aí, se identifique, né. Na verdade, eu tendo a criar, eu ser um pouco mais jardineira, eu planejo, igual eu tenho meu world building planejado. Eu vou falar do world building de Aiga, que é
As histórias que eu crio, basicamente todas se passam dentro desse universo. Até as que não se passam eu consigo encaixar, porque é uma coisa meio doentia minha. Eu consigo enfiar todas as minhas histórias dentro do mesmo universo. Isso eu acho que é até mesmo por ser jardineira, né? Porque eu não tenho meu universo completamente planejado, completamente engessado. Eu vou criando os aspectos dele à medida que eu preciso, né? Então, assim, isso acaba sendo uma vantagem, porque eu tô sempre criando coisas novas e tô sempre conseguindo encaixar uma coisa com a outra. Então, você pega a história, por exemplo, que tá na revista Prosaica, de um universo onde as pessoas estão em busca do ouro, né? Que é uma analogia que a gente faz ali com o Brasil, com a escravidão, as pessoas estão em busca do ouro, que se passa no mesmo universo das mulheres do governador, por exemplo, né? Então, o meu universo ele é aberto, assim, no sentido de não está tudo planejado ainda. Então, à medida que eu vou criando novas histórias, que eu vou planejando novas histórias, ou que vai surgindo novas necessidades, eu consigo encaixar dentro disso que eu já criei. E isso é muito legal para mim, porque eu gosto de fazer essas conexões. Mas ao mesmo tempo pode me dificultar, porque pode ter aspectos que eu deveria ter colocado em algum momento e eu não coloquei. E que agora, se esses aspectos aparecerem, vão surgir como um deus ex machina. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Ou, por exemplo, um aspecto que poderia ter sido explicado antes, no meio de uma história, sem ter que parar ali com o infodump para explicar, e eu perdi a oportunidade em uma outra história, e agora eu preciso explicar e não sei como fazer isso. Então, eu tenho essas dificuldades. Tá, mas assim, meu universo é aberto, eu sou bem jardineira nesse aspecto, mas eu já tenho algumas coisas macro que são planejadas, né? E que já são ali engessadas, que não vai sair daquilo. Como, por exemplo, a origem, a questão das divindades, a questão da magia. Então, essas coisas, apesar delas poderem se expandirem, né? Dela ter essa possibilidade de expansão, a essência dela já está pronta. Porque senão também aí vira bagunça, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu penso nessa essência, penso nisso que já está pronto e não fujo disso. Então, eu consigo encaixar qualquer história dentro desse universo, qualquer história que eu criar, porque eu já tenho a essência. Então, toda história que eu vou criar, eu já tenho, assim, incrustado já na mente, sabe? Na pele, tudo assim, na caneta, na pena. Ó, os aspectos principais são esses. Então, eu não consigo mais pensar numa história que fuja desses aspectos, entendeu? Uma coisa legal, um exemplo, assim, um testemunho de uma coisa legal que aconteceu, é que a gente estava uma vez falando, duas coisas, né, que eu vou dar exemplo para vocês. Uma vez a gente estava falando sobre histórias de vampiro, e eu queria escrever uma história de vampiro, não sei o quê, e eu não tenho, dentro do meu universo não tem vampiro e tal. E eu conversando com o Rafa, falei, Rafa, tô querendo fazer uma loucura. Saca só nessa ideia. Saca só essa ideia. Então eu peguei os aspectos do meu universo, que eu já tinha criado ali, os aspectos macro, né? Que são os pilares ali, não estava tudo engessado. E criei uma história de vampiro usando aqueles aspectos. E usando o que a gente conhece do vampiro tradicional, como, por exemplo, derreter no sol, né? Sofrer lá com a luz do sol. Brinquei com a questão da água benta ali também, né? Que é um dos aspectos também. Só que essas coisas, teoricamente, não estariam dentro do meu universo. Mas eu consegui encaixar e dar uma explicação, uma origem diferente, né? Por que, que eles queimam no sol, né? Aí tem uma origem, tem uma explicação que tem a ver com aquela premissa macro da minha história. Porque existe a magia X e eles têm ali um excesso dessa magia, por isso que eles queimam, né? Então, tem toda essa explicação. Então, assim, para mim foi uma coisa muito legal, porque eu deixei a minha imaginação fluir. O Rafa sabe que eu sou muito criativa, até exageradamente às vezes. Mas eu deixei minha mente fazer essas conexões. Então hoje eu tenho a possibilidade, se eu quiser, eu tenho a possibilidade de colocar histórias de vampiro dentro do meu universo, que não tem vampiros. E nem é vampiro, porque na verdade é uma outra coisa, né? O vampiro mesmo, a palavra seria só uma brincadeira. Um outro aspecto também, que é um pouco assim, bem interessante, é que assim, se tratando mesmo de world building, né? Eu tenho uma história, eu já comentei ela várias vezes. É uma história que eu gosto muito dela. O Rafa, inclusive, me ajudou muito a criar esse world building. Que eu precisava dar um motivo, assim, o punch da história, o final da história, a moral da história era que a personagem ia mudar de nome.
E eu falava assim, Rafa, esse nome que ela vai usar pra mim é foda, tipo, é uma mega referência BR, Brasil, assim, eu quero isso, mas preciso fazer isso fazer sentido. Então, assim, eu já tinha os aspectos primordiais, macro da minha história, né, lá, como citei, mas a gente conseguiu ir conversando e criando, e a gente criou toda uma cultura, né? Todos os aspectos de um povo, de uma sociedade, indo tipo de registro, sabe? De certidão de nascimento, até a questão de posição dentro do governo, para fazer sentido essa pessoa mudar o nome. Então eu criei um povo e criei não sei o que, criei lei, criei não sei o que, tudo para no final da história falar assim: nossa, faz sentido pra caramba. Então a gente usou o world building para poder criar uma plot e para dar sentido pro conflito também, né? E isso foi muito legal, porque apesar de usar os aspectos macros da minha história que já estavam engessados e planejados, eu pude inovar, eu pude trazer coisas novas, porque não influenciaram nos meus pilares, entendeu? Então, assim, esse é o meu testemunho de como que ser jardineira, né, ajuda, mas como que é difícil também, porque imagina você encaixar tudo isso dentro da história, fazer tudo isso fazer sentido, não ter buracos, né, e fazer muitas revisões. Eu sou uma pessoa que tem que revisar muitos dos meus textos, os meus escritos. Inclusive, às vezes eu preciso ler outras histórias para ver se aquela história que eu estou criando agora não está incoerente, né? Então, assim, dá um trabalho, não é fácil, mas é assim que funciona para mim. E assim, você quer que eu fale a dica já de uma vez ou você vai falar do seu jeito primeiro? E assim, aí você deve perguntar, né? Ah, mas então, como que a gente faz, né, para poder pegar o melhor dos dois mundos? Eu brinco que a gente tem que pegar o melhor dos dois mundos, né? O melhor do arquiteto, o melhor do jardineiro e usar ali nos momentos que forem mais importantes, né? Cada hora a gente precisa de alguma coisa. Eu vou dar para vocês a dica do que eu faço, do que eu tento fazer para eu ser um pouquinho dos dois e não me perder, tá? Então eu planejo tudo, como eu disse para vocês, eu falei com vocês que eu escrevo um roteiro. Sim, eu escrevo um roteiro das coisas que eu vou fazer. Eu escrevo um roteiro de cena, escrevo um roteiro de história. E como que eu faço para eu ser jardineira? Ah, uma pessoa que escreve um roteiro não é jardineira, é sim. Deixa eu explicar. Eu trabalho com o que eu chamo de checkpoints. O que são isso? O que são essas coisas? Eu crio uma história e coloco ali os elementos que eu já planejei, que eu preciso usar, o que eu preciso, os pontos por onde eu preciso passar, essa história precisa passar. Então eu coloco assim, ó, precisa acontecer isso, 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 isso. E eu coloco simplesmente esse checkpoint. Então, entre um ponto e o outro, né, entre um isso e outro isso, eu tenho a liberdade de me mover. Então, passando pelos pontos que eu criei, eu posso fazer o que eu quiser. Então, ali o meu lado jardineiro vai florir, sabe? Ali ele vai criar. Às vezes eu vou precisar criar um aspecto novo do world building, eu vou criar um clima, um povo, uma vestimenta, né, uma cultura, alguma coisa, eu vou criar. Mas sem esquecer dos checkpoints que eu coloquei ao longo do caminho. Então, eu não me perco a ponto de ficar cheio de pontas soltas, mas eu também não me engesso demais, não me prendo a ponto de ficar engessado e não conseguir fazer nada. Um exemplo, né, que eu gosto de usar é quando eu escrevi a história junto com a Sasaki Sasami, a gente escreveu o livro Dania. A gente trabalhou exatamente assim, a gente dividiu por capítulos, a gente trabalhou com as curvas de evento, dividimos por capítulos e colocamos o checkpoint de cada capítulo. Então, por exemplo, no capítulo 1, vai acontecer isso e isso, né? O noivado lá do príncipe e da princesa, o guardião, que é o protagonista, ele tá vendo a cena por esse ângulo, essas são as percepções que ele tem que passar, essas são as coisas que ele tem que deixar claro para o leitor, e tem que acontecer isso, isso e isso, e o capítulo termina assim. Pronto, esse foi o meu planejamento. Então a gente fez ali numa planilha, literalmente, cada linha era um ponto, um checkpoint nosso. Então, dentro desse capítulo, a gente conseguiu trabalhar aspectos do world building que não tinha, como, por exemplo, o local onde foi o noivado, né? Aí ali a gente começou a apresentar, era um lugar no meio da floresta, era um lugar aberto. A gente começou a colocar aspectos da cultura daquele povo, né? O povo gosta dos nascidos do eclipse, o outro povo não gosta. E a gente foi deixando essas coisas saírem de forma não engessada, né? De forma mais orgânica, só que sem passar dos limites do muro, né? Sem deixar ir pro terreno do vizinho, as galhas ir pro terreno do vizinho. Então, assim, é assim que eu faço, funciona para mim. Eu acho que
ao longo desse processo meu aí de criação de consciência narrativa, a gente vai melhorando isso, vai se tornando mais fácil. Mas fica uma dica aí, de repente, né? Você consegue trabalhar com checkpoints e deixar o jardineiro brilhar aí nesses, entre um ponto e outro. Uma coisa que é legal, é, uma coisa que a gente reforça bastante é se você não tem um grupo de escrita, tenha. E se você é o mestre, tenha um grupo de mestres que vocês trocam ideias. Porque muitas vezes você tem experiência X, pensamentos Y, então é interessante essa troca. Tanto que é bem legal que quando a Camila precisa, Rafa, preciso de tal coisa, tal elemento para fazer sentido. Ela manda, a gente senta, bate um papo, resolve, ela pega as ideias, pega os pontos que precisa ser trabalhado e cria em cima dos pontos que a gente precisa. Da mesma forma que eu falo, Camila, seguinte, eu tô com esse cenário, eu queria trazer a mensagem de superação dela. Beleza, então já pensou no personagem que pensa assim, sente assado? Então, essa troca é muito importante, porque mesmo que você trabalhe o seu lado jardineiro, caso você seja arquiteto ou vice-versa, vai chegar uma hora que uma pessoa que tem a essência de um pode não ter uma visão total que aquela pessoa pode dar. A Camila, por ser uma jardineira, ela tem uma visão de horizonte maior que o meu. E eu, por ter uma visão de arquiteto, eu tenho uma visão mais lógica que a dela. Então a gente ajuda um ou outro nessas horas. Então, essa é a dica máxima sua que a gente vai passar para sempre, é tenha leitores, tenha amigos, tenha parceiros para ajudar você a construir. E uma dica que eu dou, para caso que você já tenha sentido que você é mais arquiteto, você pode trabalhar de diversas formas. Caso você esteja pensando, por exemplo, em cenário ou personagem, se você é RPGista, já vai entender melhor que seria montar algumas fichas. Como, por exemplo, no caso de ambientes naturais, toda quarta-feira tem live onde a gente constrói um ambiente fantástico, então você consegue ter esse padrãozinho um pouco melhor para você entender, que seria, como a Camila comentou, primeiro a essência, entender qual que é a essência, a mensagem daquele local. Aí você pensa no nome, na descrição, nas peculiaridades, nas lendas por trás, nas mensagens da frente, algumas justificativas da existência. Então, algumas fichas de personagem, fichas de world building, você pode ir criando nesse ponto, caso você precise de uma coisa um pouco mais fechada naquele quesito. E uma outra coisa interessante é você trabalhar muito forte com brainstorms. Tem um episódio também lá nos Criativos que eu vou até deixar linkado aqui, que são como a gente prepara uma história, como a gente pensa antes de começar a escrever. E é interessante que a gente traz diversos elementos diferentes. E um dos elementos que você pode trabalhar é esse, como a Camila comentou, dos checkpoints, mas é também você pensar nas essências e mensagens de cada capítulo, criando um brainstorming total. Você cria a conexão de eu quero fazer uma história sobre alcoolismo. Então você joga várias palavras que giram, uma nuvem de palavras que gira em torno desse alcoolismo, porque você pode ir criando conexões que você não imaginava. Tem algumas dicas que a Camila deixa lá também, falando sobre ir viajando, fazendo diversas listras de palavras, aí você faz a conexão da mais distante com a mais distante para forçar algumas conexões diferentes. Então tem diversos exercícios de improvisação também, que também ajuda, para caso você que é arquiteto e precisa trabalhar um pouco mais a sua criatividade, então, exercícios de improvisação também são bem interessantes. A gente pode, num próximo futuro aí, mês que vem, chamando a Camila novamente, trazer outros exercícios diferentes pra gente. Já fica até já esse convite. Camila, mês que vem a gente vai conversar sobre exercícios de criatividade. Já vai pensando nos aí, hein? Então, tem diversas maneiras diferentes que você pode fazer. Mini arquitetagens, como a Camila até comentou também. Eu planejo, eu preciso resolver um conflito de cultura. Cria a cultura, cria a essência dela, cria os pontos que são importantes. A criatura, o comportamento. Tem diversos tutoriais aqui no canal, tipo, puxa, queria construir um sistema mágico. Tem. Ah, um calendário? Tem. Ah, uma criatura? Tem. Uma doença? Tem. Então, você utilizar desses momentos de criatividade para criar os seus mini sistemas de acordo com a sua necessidade é muito interessante. Dando até como exemplo, eu tenho os meus dois contos que foram publicados, o da autópsia, onde primeiramente eu criei todo um ambiente místico, esotérico por detrás da autópsia, por ser biólogo e atualmente estudante de medicina. Eu
estudei a parte do corpo humano, como se funciona a questão de dissecação, de toda uma autópsia diferente, para você ir já criando todo esse elemento, e a partir disso eu criei um personagem que eu pudesse mostrar essa autópsia esotérica, mística, criando conexões mentais diferentes e tudo mais. E da distopia a mesma coisa, eu criei toda uma doença que eu queria trazer para fora, né, o exemplo de uma doença que eu gostaria de fazer, e a gente criou todo um mistério por trás de como ela existia a cura, entre aspas, dessa doença. Então você criar elementos que auxiliem na contação de história é bem importante. Por isso a gente reforça muito que você vá lá no Spotify, eu vou deixar o link dos 3 episódios aqui, que são elementos que deixam a sua história mais emocionante, como plot, personagem e world building. Porque entra naquele ponto que a gente falou, nós somos mistos em qualquer ponto. E você pode ser jardineiro e arquiteto para escrever histórias, para criar personagens, para criar o seu world building. Por exemplo, no meu caso, eu sou arquiteto de world building e sou jardineiro de plot e de personagem. Eu crio o mundo que eu quero e deixo a história e os personagens viverem o mundo feliz que eu já arquitetei. Né? A Camila, por exemplo, seria qual sua categoria, Camila, nesses 3? Eu sou jardineiro na questão dos personagens e do world building, mas eu sou extremamente arquiteta na plot. Eu sempre, vocês sabem, eu já falei 1 milhão de vezes, assim, em vários lugares, já falei aqui, já falei nos criativos, já falei em algumas entrevistas, que eu sempre escrevo, começo a minha história pensando no final, né, pensando no punch, e vou levando tudo para chegar ali, então tudo que eu faço é para chegar num ponto específico, então eu acho que eu sou bastante arquiteta com a plot, e o resto eu sou mais jardineira. Então vocês têm diversos perfis diferentes. A gente tem um colega que ele é para plot é totalmente arquiteto, para personagem é totalmente arquiteto e world building é totalmente jardineiro. Ele é tão jardineiro no world building dele que eu preciso cutucar e falar assim, mas pelo amor de Deus, pensa um pouco na cultura, porque senão não faz sentido. Então tem diversos perfis diferentes. Eu tenho um outro colega, o André, que já veio aqui, o Matheus também, o Ângelo, tem diversos perfis diferentes dentro dessas possibilidades. Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegar até aqui depois desse episódio gigantesco, deixa o like, se inscreve, porque sempre nós temos conteúdo de world building. A gente está tendo agora lives todas as quarta-feiras criando ambientes fantásticos e vamos criar vários outros pontos. E caso você tenha algumas dúvidas, também deixe lá nos comentários que a gente vai responder as suas dúvidas, sugestão de temas. E obviamente a Camila vai estar de volta para a gente conversando mais sobre dicas de escrita, porque você, word builder que quer escrever para o seu mundo, você mestre que quer divulgar o seu mundo, precisa saber escrever, porque senão não adianta só criar e a pessoa não entender nada do que você está criando. Beleza? Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!